bem-vindos a mais um PCM. Esta semana vamos até ao Douro Superior, já há algum tempo que não íamos tão longe pela nossa região acima e é um enorme gosto percorrermos essa região, já agora de comboio, porque não, até ao Pocinho, até Vila Nova de Foscoa, onde vamos conhecer, ou melhor, dar a conhecer para quem ainda não conheça, o que seria um sacrilégio, porque dada a exposição que todo este assunto teve, vamos falar com a Presidente do Conselho Diretivo da Fundação Coa Parque, doutora Aida Carvalho. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu, é sempre um privilégio. E vamos ficar a conhecer o trabalho que faz a Fundação, quer através do museu, quer através do Parque Arqueológico, vamos conhecer um pouco mais dessa zona maravilhosa da nossa região, dar a conhecê-la também um bocadinho ao mundo e dar a conhecer o percurso da Nova, que já é há mais de um ano e meio de Presidente do Conselho Diretivo, e perceber que a experiência que ela teve no Val do Coa vai muito para além das funções que assume agora. Tudo isto para saber já a seguir. Aida Carvalho é Presidente do Conselho Diretivo da Fundação Coa Parque desde 2021. É doutorada em Ciência da Cultura pela UTAD e tem várias pós-graduações em Turismo e Património Religioso e Gestão Cultural. É ainda docente no IPB, onde coordena o Departamento de Artes e Humanidades. Hoje veio ao PCM para nos falar da riqueza cultural que o Val do Coa encerra e da qual o museu é o ponto de partida. Com uma imensa galeria ao ar livre, o Val do Coa apresenta mais de 1.200 rochas, distribuídas por 20.000 hectares de terreno, com manifestações rupestres, sendo predominantes as gravuras paleolíticas, executadas há mais de 25.000 anos e distribuídas pelos concelhos de Vila Nova de Foscoa, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel e Meda. Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada. A sua história no Val do Coa não começou em 2021. Aliás, até já começou há 20 anos atrás, porque durante 5 anos foi guia intérprete precisamente desde o momento em que foi estabelecido o parque até 2001. O que é que sentiu no regresso a esta casa que conhecia tão bem? Sim, na verdade a minha história começa em 96, logo no início portanto, quando se falava da descoberta pública das gravuras, e depois acompanhei a criação do Parque Arqueológico, que é o primeiro parque arqueológico português, isso aí em 2001, para abraçar um projeto novo, diferente, que é ligado ao ensino, no Instituto Politécnico de Bragança, com quem mantenho ainda uma relação, um vínculo laboral. Mas eu acho que eu costumo dizer que eu saí do Coa sem nunca dele ter saído, porque como o Coa, todo esse projeto tem uma relação muito grande com as instituições de ensino superior, nomeadamente com o Instituto Politécnico de Bragança, com o OTAD, a Universidade de Minho, a Universidade de Coimbra. Portanto, eu era um ponto de ligação entre o Instituto Politécnico de Bragança e a Fundação Coa Parque. É como eu disse, eu saí sem nunca ter saído. E sentiu, agora quando regressou, o que é que sentiu? O que é que lhe passou pela cabeça? Apesar de, já percebemos que não houve esse corte umbilical profundo, sim, mas certamente foi uma emoção. Sim, fui acompanhando com muito orgulho o crescimento do projeto. Hoje estamos a falar de um outro projeto com várias vocações. Como eu saí, na altura só existia o Parque Arqueológico Val do Coa, essa estrutura, e quando regresso, além do Parque Arqueológico Val do Coa, tem também o Museu do Coa, que foi um museu inaugurado em 2010, com 6.600 metros quadrados, portanto estamos a falar de um equipamento de grande volumetria, e também um centro de ciência viva que o Museu do Coa integrou a rede de centros de ciência viva em 2019. Portanto, eu entro para um projeto muito mais ambicioso que aquilo que saí em 2001, com outras vocações, para além da vocação naturalmente cultural e científica, também tenho uma vocação ambiental e turística e educativa. Portanto, eu regresso para um projeto novo. Exatamente. Como é que recorda aqueles anos iniciais? Olha, fui profundamente feliz. E por ter sido profundamente feliz, nunca cortei a relação umbilical. Eu costumo dizer que os projetos, antes de serem grandes, são sempre pequenos. E o Coa teve esse crescimento.
À época era um projeto, naturalmente, foi o primeiro parque arqueológico português, com ainda alguma indefinição, até de lei, portanto. E eu era guia, portanto, tinha uma função de mediação cultural e é um privilégio enorme para um projeto como aquele ser guia, porque, na verdade, os visitantes, talvez o único contacto que têm com o projeto, ou com o Parque Arqueológico, ou com o museu, é através do guia. Portanto, o guia tem um papel fundamental. É um verdadeiro embaixador do território. Na altura, quando fazia, portanto, estas visitas guiadas, que é o que significa o que faz o guia, ao ar livre, portanto, por toda aquela zona, na altura imaginava primeiro que todo este projeto pudesse ter a dimensão que hoje tem? Não, acho que é olhar para trás, é um olhar para trás com orgulho. E um sentimento de gratidão com todos aqueles que fizeram parte deste projeto. De facto, é um projeto que teve o apoio desde a comunicação social, dos vários diretores, dos vários coordenadores científicos, da comunidade científica. Portanto, é um projeto, eu costumo dizer que é um projeto de compósito, porque teve, de facto, aqui a participação ativa dos vários agentes. Foi uma vitória da população na altura e da comunidade científica também? Foi uma vitória. Foi uma vitória e também da sociedade civil. Toda a gente se envolveu. Exato. Não é muito normal nós em Portugal nos envolvermos por uma coisa destas? Sabe que nós apresentámos sempre o nosso exemplo em vários fóruns europeus. E na sala do Museu do Coa há um filme que são 10 minutos e que resume no fundo a história. E quando apresentámos o filme para fazer uma espécie de contextualização, devo dizer que a audiência fica sempre arrepiada. Porque aliás, eu acho que mobilizar uma sociedade civil em torno de uma causa, como nós sabemos, nem sempre é fácil. E a verdade é que ali mobilizaram-se a sociedade civil toda, desde os mais novos aos mais velhos. E todas as áreas não só na região. Exatamente, isto é um projeto muito maior que a região, não é? Hoje falamos, eu costumo dizer que a Fundação serve a região, o país e o mundo. E é neste posicionamento que nós que trabalhamos e temos sempre também, como disse, um sentimento de gratidão. Estava longe também de imaginar nessa altura que um dia haveria de regressar como Presidente do Conselho Diretivo. Confesso que nunca pensei no assunto. Os percursos profissionais, como deve imaginar, vão-se construindo, não claro. é? Pronto. Eu sempre apostei muito na minha formação, mas sem almejar este lugar, não é? Foram um conjunto de circunstâncias que ditaram no fundo, o meu regresso. E se me perguntares, estou feliz, naturalmente que estou, não é? Estou em uma comissão de serviço durante 5 anos e, portanto, é importante saber que nós estamos num local, ter o sentimento de gratidão para com o passado e saber que temos um lugar para voltar quando terminar a nossa comissão de serviço, não é? Portanto, isto também nos dá muito conforto. Claro. E eu penso que, na verdade, eu trabalhava com vários atores regionais. Portanto, não é uma área completamente desconhecida. Eu regresso, mas eu neste momento é um projeto diferente sim. do que era. Portanto, não é bem um regresso. Exato. O que é que a fascinou aqui na zona do Val do Coa? Uma vez que não é natural da região, é natural de Viana do Castelo, não é? Exatamente. O que é que a cativou quando veio para cá a primeira vez e o que é que a fez ficar tão ligada àquele património todo que temos ali? Eu gosto muito do Val do Coa, eu gosto muito do Douro. Eu sou de Viana do Castelo, não é? E tenho uma boa relação com a cidade e com toda a minha família está naquela região. Mas confesso que eu gosto mesmo muito do Douro e muito do Val do Coa. Aliás, até não só em questões profissionais, mas também em questões pessoais, tenho alguns investimentos, nomeadamente comprei 2 ruínas e recuperei naquele território, que é um sinal claro em que acredito naquela região. Há pouco estávamos a dizer que o Val do Coa, todo o que seguiu àquele processo que permitiu que a barragem não fosse construída e se preservasse todo o património que lá tínhamos tido, ou que lá tínhamos, foi uma vitória alcançada pela população, pela sociedade civil que se envolveu em torno disto. Se a sociedade civil não se tivesse envolvido, o que é que acha que tinha acontecido?
Com certeza a construção da barragem, não é? E o impacto disso seria? Pois, não sei. À época, naturalmente, almejavam-se vários projetos muito ligados à água e ao espelho d'água, não é? Mas na perspectiva do património que lá tínhamos, nunca iríamos conseguir. É isso que eu ia dizer. Isto era uma outra perspectiva de desenvolvimento. Claramente que a questão cultural e todo o património não haveria, teria outro fim, não é? Que não era aquele desejável. Porque o COA tem muito... É um privilégio para os portugueses termos aquele espaço. Nós estamos perante originais, ou seja, quem nos visita tem o privilégio de estar perante verdadeiras obras-primas, em sentido figurado, claro está, mas está perante originais, ou seja, perante as manifestações culturais do homem à época, que, ao contrário de outros sítios da arte paleolítica na Europa, não é possível, não é? Nós, por exemplo, as cavernas, sabemos que conseguimos visitar as réplicas. Nós ali no COA estamos, porque ao ar livre, temos o privilégio de estar perante os originais. E também fazemos os percursos que, com certeza, o homem à época, há 25 mil anos, ou 28 mil, ou 20 mil anos, também percorreria aqueles percursos. Portanto, é um privilégio para todos conseguirmos estar perante a dimensão daquele património, que eu acho que nós às vezes nem temos muito bem a noção, a percepção clara, que valor é este, da imensidão desse valor. Acha que nós aprendemos alguma coisa com esta experiência, na perspectiva de que a sociedade entendeu aquilo que acabou de referir e lutou para que se mantivesse? Acha que nós aprendemos alguma coisa com isto? É porque, afinal de contas, não fizemos o COA, mas acabamos por fazer o Sabor, acabamos por fazer o TUA. Pois, eu essas questões mais nessa área não sei. Eu, como disse, eu estou muito envolvida com o COA e o projeto da Fundação COA Parque, que na verdade é um modelo de gestão que a Fundação COA Parque foi criada em 2011 para gerir o Parque Arqueológico de COA e o Museu de COA e também o Centro de Ciência Viva, e temos obviamente uma responsabilidade assumida, que é sermos também uma âncora de desenvolvimento regional, e nessa dimensão de responsabilidade eu posso lhe garantir que com certeza a região está melhor hoje com aquele equipamento do que estaria com certeza se não tivesse, até porque nós temos visitantes e este projeto impacta o território. Impacta de que maneira? Impacta do ponto de vista do alojamento, da restauração, das empresas de animação turística. Portanto, há toda uma dinâmica que se verifica no território. Na altura em que, e fruto desse envolvimento, acha que a sociedade, os portugueses, ficaram mais sensíveis para a arqueologia, para tudo o que está à volta desta questão da preservação do património? Acha que todo aquele burburinho que na altura surgiu, na altura não havia internet, portanto hoje em dia é muito fácil irmos à internet e convocarmos uma manifestação para qualquer coisa, mas na altura isso não existia e mesmo assim houve todo esse envolvimento. Acha que os portugueses ficaram mais sensíveis primeiro à preservação do património, até porque era um património conhecido há relativamente pouco tempo, e depois também para a questão arqueológica, para a questão daquilo que no fundo o Val tinha para nos oferecer? Sim, eu acho que este projeto convocou a sociedade e, como convocou públicos diferentes, em idades diferentes, houve aqui envolvimentos diferentes e há hoje claramente esses reflexos positivos desse envolvimento. Hoje estamos muito mais expertos a situações, por exemplo, de vandalismo. A sociedade não permite, tem uma atitude muito proativa quando percebe que há vandalismo ou algum abandono. E eu estou certa que esse despertar também teve muito impacto ali em 96, 92, 93, 94, nesses anos, nos inícios dos anos 90. Que deram origem à criação do parque. Isso. Para falarmos um bocadinho mais da Fundação, a Fundação tem duas partes diferentes. Tem o parque e tem o museu. Como é que funciona a Fundação? O que é que faz? Na verdade, a Fundação é um modelo de gestão, não é? Que gera o Parque Arqueológico de COA e também o Museu de COA. Nós temos aqui e também o Centro de Ciência Viva, Museu de COA. Temos aqui duas dinâmicas completamente diferentes. O Parque Arqueológico agora iremos
assinalar no dia 2 de dezembro de 24 anos de inscrição na lista de Património da Humanidade. Portanto, o parque tem, naturalmente, pelos sítios de arte rupestre, um conjunto de condicionantes de visita, tendo em conta as questões de preservação e conservação desse património. Trabalhamos uma área de visitação pública, também muita de investigação, mas sempre muito, sobretudo a visitação, muito condicionada às condições de gestão e conservação. Isto é a questão do parque arqueológico. Muita análise de carga, portanto, todas essas dimensões de conservação estão muito presentes na nossa atuação, no nosso dia-a-dia. Depois temos o Museu do Coa, que é um equipamento moderno, com boas condições de acolhimento e foi inaugurado em 2010, portanto um edifício moderno que acompanha as novas tendências da museografia, em que podemos trabalhar outras dimensões, grupos maiores, e é que o museu não substitui a visita ao território. É, no fundo, a porta da entrada para aquele tema, não é? No museu temos 7 salas com uma exposição permanente de curadoria, muito ligada à arte rupestre e toda a evolução ao longo dos tempos, e depois temos 3 salas de exposições permanentes, onde que privilegiamos, sobretudo, a arte moderna contemporânea. Porquê? Porque percebemos que é importante haver, as exposições são catalisadoras, as exposições temporárias são catalisadoras e atraem novos públicos, convidam à revisitação e à retenção de públicos. Portanto, há aqui uma estratégia concertada, daí privilegiarmos estas duas dinâmicas de trabalho. Foi precisamente, há pouco antes de começarmos, estávamos a falar precisamente na dinâmica que as exposições criam. O que é que podemos ver por estes dias no Museu do Coa? Nós temos 2 modelos em relação às exposições temporárias, temos 2 modelos de funcionamento. Temos a exposição temporária no Museu do Coa, que neste momento é uma exposição da Graça Moraes, Marcas da Terra e do Tempo. Tem sido, de facto, muito visitada. O feedback é muito positivo. Há obras impactantes. Há lá uma peça que tem 9 metros, que veio do Teatro Experimental de Cascais. Trata-se de à volta de 40 e tal peças, sendo que de empréstimo, por exemplo, algumas obras vieram da Culturgest, outra da Teatro Experimental Cascais, como disse, Ministério das Finanças e da Gulbenkian, portanto, e também coleção particular da artista e do Centro de Arte Graça Moraes, em Bragança. Portanto, é uma exposição absolutamente impactante que tem trazido muitos visitantes. E depois temos também, vamos inaugurar agora no dia 14 de novembro, no Museu Arqueológico de Madrid, uma exposição designada com o ECG Verde, Arte Sem Limites, e que, portanto, que estará patente em Madrid de novembro até fevereiro de 2023. Também, no dia 24 de novembro, iremos abrir uma outra exposição em Berlim, no Centro Cultural de Berlim, no âmbito dos sítios de Património da Humanidade da Unesco. É a exposição Graça Moraes, voltando aqui ao COA, ela estará portanto, até 12, está patente nas salas até 12 de janeiro, e depois, em fevereiro, já posso dar nota da data, teremos no dia 12 de fevereiro a abertura de uma grande exposição de arte moderna contemporânea do Estado português, que são as coleções, as aquisições de 2020. Portanto, isto para dizer que, de facto, o COA não para. Além disso, temos muitas outras exposições itinerantes, uma no IGOT, em Lisboa, duas no Marco de Canaveses, na Escola Profissional do Freixo, Marco de Canaveses. Iremos também, no dia 21 de novembro, abrir uma outra em Alfândega da Fé, no Centro de Arte José Rodrigues. Portanto, isto para dizer que nós temos aqui uma política de exposições também muito
quer itinerantes, muito internas ou externas, muito ativa, porque entendemos de facto que é muito importante haver esta articulação nacional e internacional. E tem resultado que tem trazido mais gente ainda. Exatamente. As exposições é uma forma de divulgar o património, não é? E quem acha que os museus são coisas chatas e sem vida, está aqui a resposta, não é? Não, os museus hoje em dia são de facto... A gestão do museu é um desafio, porque o visitante em museus como o nosso, eu portanto, volto a dar nota que falo do nosso, que é aquele que eu conheço melhor, é um museu vinculado ao conhecimento. Portanto, é expectável que quem saia mais reforçado do ponto de vista do conhecimento de quando entrou. Não é? Portanto, e neste processo, nesta curva de aprendizagem, cabe-nos a nós trabalhar os melhores conteúdos, torná-los dinâmicos, atrativos, para que, obviamente, quem nos visite sinta esse conhecimento, esse crescimento. E pelos exemplos que mostrou, de certeza absoluta que isso acontece. E está aqui ao lado, em Vila Nova de Foscoa. Não está assim tão longe. Ocupou o cargo de Presidente do Conselho Diretivo há pouco mais de ano e meio. Que balança que faz? Olha, é um balanço positivo. Como todos sabem, é público e eu assumi este cargo em circunstâncias muito especiais. Portanto, após o falecimento repentino do antigo Presidente do Conselho, foi necessário substituir alguém e, portanto, sendo que naturalmente ele já estava em fim de mandato, mas obviamente é sempre uma circunstância especial. Claro. E há sempre um peso sobre estas questões, porque eu tinha uma excelente relação com o Bruno Navarro e, portanto, há sempre esta relação pessoal que naturalmente esta saudade de partilha, de conhecimento que era muito profícuo, efetivamente. Mas a vida tem estas coisas e, portanto, passado um ano e meio, é um balanço muito positivo. O Museu de Coa e a Fundação Coaparc, o Centro a Ciência Viva, o Parque Arqueológico, todas estas dimensões são naturalmente dimensões muito exigentes. É um cargo efetivamente muito exigente, mas é um balanço muito positivo e estou ali profundamente feliz, não é? Olhando agora um bocadinho para a frente, o balanço é positivo, está a acontecer muita coisa. Quais são os desafios para a Fundação e para o Museu também? E para o Parque, já agora? É isso. Nós estamos agora numa fase, tínhamos um plano estratégico, que termina agora em 2022, portanto estamos agora a definir um plano estratégico para os próximos 4 anos. Ao longo deste percurso do Parque Arqueológico e do Museu de Coa, eu acho que se foi mais ou menos definindo o seu posicionamento, que é no turismo cultural e científico. E, portanto, chegados a este momento e estando este posicionamento mais ou menos, acho eu, definido, é fácil agora trabalhar, porque já sabemos onde estamos e, naturalmente, por onde queremos ir. Queremos também chamar a área, portanto, do ambiente, as várias certificações de turismo sustentável também a este projeto. Já estamos em curso com uma série de iniciativas e sim, eu acho que em breve irão conhecer o nosso plano estratégico e que será um projeto arrojado, muito arrojado, mas muito, muito cimentado e, portanto, estou confiante que será um bom projeto aqui para o território. Há pouco estava a falar, agora na sua descrição, pareceu-me ter falado de turismo científico. Isso. Nós já temos isto no Douro? E se temos, a culpa é do museu, é isso? Sabe, nós temos públicos, claramente, que nos procuram do turismo científico, não é? Assinamos um protocolo com uma associação norte-americana, por exemplo, que só trabalha esses públicos. O COA, eu costumo dizer que o Douro é uma estrada líquida, não é? Portanto, sim, que une. E é impossível, não é? Nós não falar. O COA, as gravuras são uma marca, não é? Mas é uma marca que está muito ancorada também no Douro. E trabalhamos muito, já que falou em Douro, com o Museu do Douro, com a Fundação Museu do Douro.
temos alguma programação cultural conjunta, por exemplo, o dia 2 de dezembro, é um dia importante para o Museu do Douro e também é um dia importante para os sítios de arte rupestre do Vale do Coa, e para lhe dar um exemplo, nesse dia teremos de manhã o dia dedicado ao Museu do Douro e no período da tarde, fim de tarde, neste caso, dedicado ao Museu do Coa, porque temos esta boa relação de articular a programação, porque eu acho que nós o COA efetivamente tem marcado ali a sua agenda, o Museu do Douro tem uma outra agenda, também ela igualmente importante, e acho que se complementam. Portanto, se o turismo científico chega através do COA, eu penso que chega através do COA e chega através do Douro. Sim, e a verdade é que acabam por se complementar e dar ainda mais motivos para ficar por cá. É um tipo e mais dimensão a este território. Sim, exatamente. E é um tipo de turismo que não se ouve muitas vezes falar e para o qual se calhar temos que começar a dar também um bocadinho de atenção e criar mais condições ainda para que possa visitar ainda mais a região. Propunha agora que fôssemos ao nosso jogo, uma palavra para. Muito bem. Eu vou dar uma palavra. Grande desafio. E vai-me responder com a primeira coisa que lhe suscitar. A primeira é uma palavra sobre o Vale do Coa. Fácil. Encanto. Uma palavra sobre o Museu do Coa. Deslumbrante. Uma palavra sobre figuras rupestres. Únicas. Uma palavra sobre Vila Nova de Foscoa. Acolhedora. Uma palavra para quem lutou há 25 anos atrás pelo Vale do Coa. Obrigada. E uma palavra para quem pretende ainda visitar esta zona. O Vale do Coa e o museu. Venham. Nós estamos à conversa com Aida Carvalho, ela é presidente do Conselho Diretivo da Fundação Coa Parque. Estamos a conhecer o trabalho que é feito no Douro Superior, no Vale do Coa em particular, no museu, no Parque Arqueológico, no Centro de Ciência Viva. Já conhecemos também as exposições que existem, que vão continuar a existir, e já também desvendamos um bocadinho da programação que por aí vem em matéria de exposições. Se gostou, continue connosco na segunda parte. Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm. Da imensa paixão pela região nasceu a Associação Valdouro. Vamos, em 2022, continuar o nosso caminho, a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe connosco. Universidade FM. Mua! Estamos de regresso para a segunda parte do nosso PCM. O nosso PCM hoje estacionou no Douro Superior. Estamos a conhecer mais da Fundação do Coa, o museu, o parque e todos os projetos que andam ali à volta. Está connosco a Aida Carvalho. Este parque, ou melhor, o parque já recebeu, e depois confirme este número se tiver consigo, 300 mil visitantes desde que abriu. Parece-me pouco, se calhar é mais. Tem 1.200 rochas, das quais 45 são visitáveis através de 4 núcleos: Penascosa, Fariseu, Canada do Inferno e Ribeira de Piscos. Ora bem, nós sabemos que existe já esta quantidade significativa de elementos. Ainda há coisas para descobrir no Vale do Coa. Há muitas coisas para descobrir no Vale do Coa. Tem sido feito um trabalho brilhante. Há muita tecnologia de ponta aplicada à prospecção e à escavação, mas ainda há muito, muito para descobrir. Efetivamente, hoje sabemos que o homem, à época, privilegiou este espaço, provavelmente porque as condições de clima assim o indicavam, que seria um espaço com um clima mais ameno. E há muito para descobrir, nomeadamente em termos de acampamentos. Posso adiantar que já foram encontrados acampamentos que remontam à ocupação do homem neandertal. Isto quer dizer, efetivamente, que estamos ainda num processo de descoberta contínua. Isto não acabou no dia em que se decidiu não fazer a barragem e preservar o que lá estava. Isto vai continuar durante largos anos ainda. Sim, isto todos os dias é um recomeço. Ok. Todos os dias há uma... Sim, é um projeto que está, naturalmente, tem uma equipa de arqueólogos. Também faz muitas candidaturas a projetos de investigação científica, a candidaturas nacionais e internacionais. Temos também outras empresas que, no âmbito das indústrias criativas e do património, trabalhar connosco. Portanto, é um projeto que está em dinâmica. Além disso, iremos receber agora em breve 10 bolsas de doutoramento para
para estudantes de doutoramento. Isto é um bom sinal, é um sinal que este projeto está vivo e estes 10 fazem parte de um conjunto de 30, portanto, dividido em cerca de 10 mais 10 e 10, e, portanto, vamos receber agora os primeiros, o que muito nos orgulha todo este projeto, não é? Todas estas peças, todas estas figuras que foram descobrindo ao longo do tempo, o que é que elas nos ajudam a perceber? O homem, quem somos. De onde viemos? É isso, de onde viemos. E se calhar também um bocadinho para onde vamos. Talvez. Há aqui todo um... Uma reflexão, não é? Toda uma reflexão. E o COA é efetivamente um espaço de investigação, de reflexão e também de novas abordagens do ponto de vista da ciência. Primeiro porque à época foi com grande surpresa que se validaram e certificaram as gravuras, porque se pensava que as manifestações culturais eram apenas das cavernas, portanto se resumiam a pinturas ou gravuras, mas que eram sobretudo feitas em cavernas. O COA veio justamente pôr todo esse ensinamento em questão e chegou-se à conclusão que efetivamente o homem à época também gravava a céu aberto, e temos o exemplo da maior concentração de arte rupestre ao ar livre aqui nas margens do COA, que é ao longo de 17 km, dos últimos 17 km da foz do COA. Mas, como eu dei nota, é um local que está permanentemente em atividade científica, portanto poderemos em breve ter novidades. Isso significa que se calhar vai haver mais sítios que as pessoas podem visitar. Exato. É isso? A dificuldade de preparar um núcleo para as visitas tem a ver com a orografia, não é? Pois. Nós estamos a falar de uma região, de um vale muito encaixado, em que os acessos são difíceis. E privilegiamos para a abertura do núcleo espaços que reúnam concentração de gravuras e também cujo acesso seja fácil, e que ali no COA é relativamente difícil. Pois. Estamos a falar de uma bala encaixada. Exatamente. Há pouco, pelas suas palavras, deduzo que não haverá então muitos sítios no mundo onde estas figuras tenham aparecido fora das cavernas. Portanto, este acaba por ser um sítio, não digo único, mas muito... A paleolítico é único no mundo. É único no mundo. Único. Como lhe disse, é um privilégio para os portugueses termos este achado a céu aberto. Muito bem. Como é que nós podemos, já há bocado estava a falar nos núcleos, pelos vistos vamos ter novidades, vai ser motivo para o próximo programa não ser no estúdio, mas ser lá, quando formos conhecer esse núcleo. Como é que nós podemos conhecê-lo? Como é que Sim, nós falou há pouco 300 e tal mil visitantes, é possível, e são os números, penso eu, fechados de 2021. O ano 2020 e 2021, como devem imaginar, foram anos interrompidos, portanto tivemos grande parte do ano encerrados, portanto daí estes números. 2022 tem corrido muito bem, ainda não fecharam os números. Devo dar nota que o mês de outubro e novembro, pelas marcações que temos, que já vou dar seguimento à sua questão, e outubro foi o melhor mês de sempre desde a abertura do Parque Arqueológico, portanto, e novembro temos muitas marcações. E então dou nota das marcações porque para visitar é preciso fazer uma pré-reserva. O Parque Arqueológico é um sítio inscrito na lista de Património da Humanidade e, portanto, por questões naturalmente de conservação e preservação, as visitas são feitas através de guias e é preciso fazer uma pré-reserva para visitar os espaços. Essa visita pode ser feita de várias maneiras. Exatamente, temos várias modalidades de visita, podem ser através de viaturas todo terreno, ou através dos caiaques, que tem muita procura no verão, portanto é um produto muito apetecível, através então de uma embarcação eletrossolar, ou então através de caminhadas. No próximo verão de 2023 prometemos novidades. Eu li alguns também passeios a cavalo. Sim, também temos alguns parceiros, porque o COA tem muito... efetivamente é um projeto muito dinâmico e temos muitas parcerias com outros operadores. E nesse conjunto de operadores temos que tem um picadeiro e, portanto, também proporcionamos visitas a cavalo através se me permite, do parceiro da Quinta da Bacelada. Porquê a cavalo? E é muito importante porque na gramática figurativa do COA, ou seja, nas imagens representadas no COA, nós temos muitos cavalos. Portanto, há de facto uma associação entre o cavalo
representado e o cavalo como um meio de transporte. Portanto, assim. isto é a experiência completa. Não só fazemos os mesmos trilhos, como ainda usamos. Mas é curioso que num terreno orograficamente tão complicado, o cavalo aparece representado é porque era usado, não é? Ou pelo menos alimento. Sim, engraçado aparecer num sítio que não é fácil. Sim, nós, em termos de representação, temos sobretudo cavalos. O auroque ano passado depois selvagem, um animal muito mais corpulento que o atual, e a cabra montesa. Muito bem. E este é o tal potencial turístico, com base em valores culturais, que a Fundação e o Museu conseguem explorar e conseguem oferecer não só aquele turismo mais científico, há pouco falávamos, mas também ao comum turista. Não quero parecer mal a dizer isto, mas... Nós... proporcionamos experiências autênticas e contextualizadas, vinculadas ao conhecimento. E, portanto, estas experiências são acessíveis a todos. Exatamente. Não receia o facto de ser acessível a todos e o Douro estar a começar a receber muita gente, não receia que esta pressão turística possa de alguma forma comprometer a preservação do património? Não, nós temos, não porquê? Porque em relação ao Parque Arqueológico temos a capacidade de carga muito com uma matriz de capacidade de carga e que está diariamente a ser acompanhada, monitorizada. Portanto, em relação ao Parque Arqueológico não corremos esse risco. Em relação ao Museu de Coa, o Museu de Coa é efetivamente um equipamento moderno que pode acolher um grande número de visitantes. Quem é que procura hoje em dia o museu? Qual é o perfil do visitante? Olha, temos muitos estrangeiros. Nós deveríamos estar a trabalhar neste momento com 80% de estrangeiros. Temos também muitos operadores, os operadores marítimo-turísticos, através dos cruzeiros do Douro, são de facto um parceiro privilegiado. Nesta altura do ano temos muitas escolas, porque no 4º ano, no 7º ano e depois no 10º ano, nos manuais escolares faz uma referência à arte paleolítica e nomeadamente ao Coa e, portanto, há muitas escolas que nos procuram. Temos visitas direcionadas para as escolas, com oficinas de arqueologia experimental, com, por exemplo, uma visita, mas estas visitas não se esgotam apenas nestes temas. Também fazemos questão de fazer uma interpretação da paisagem, por exemplo, através da arquitetura vernacular. O exemplo vamos visitar um pombal. Muito próximo do museu temos um pombal que foi recuperado, em que todo ele tem os alvéolos e, portanto, damos a conhecer aos miúdos a arquitetura. Falámos dos muros de xisto e, portanto, temos o cuidado de falar de mais aspectos para além da arte per si. Portanto, é um conjunto alargado. Integrado tudo aquilo que existe na região. Na altura em que era guia, há cerca de 20, 25 anos atrás, não era este o tipo de visitantes que procuravam o parque, pois não? Não, até porque não havia ainda o turismo no Douro. Eram sobretudo nacionais, sim. Mas se calhar pessoas que procuravam pelo interesse patrimonial das peças e exibição, porque não havia turismo, não é? Exato. Muito bem. Recentemente foram inaugurados nas imediações do museu os passadiços. Certo. Esses passadiços têm o objetivo de fazer uma ligação ao rio, não é? Isso de facto, há ali uma pretensão de fazer uma ligação ao rio que neste momento ainda não existe. Portanto, é um cais ali no Douro que não existe. Portanto, tendo essa condicionante, o que é que nós estamos a fazer? Então, estamos a preparar visitas, nomeadamente usamos os passadiços para chegar ao tal Pombal, portanto, e também para fazer algumas visitas a grupos muito especializados, alguns núcleos de arte rupestre que estão ali nas imediações dos passadiços. Os passadiços, de facto, têm trazido uma procura de um perfil diferente, que são... há grupos organizados dos passadiços. Só não é? para os percorrer. Só para os percorrer, e nós estamos a entrar em contacto com esses grupos e, então, a promover a nossa oferta. Esses passadiços ficam ali meio caminho para o apiadeiro do Coa. Dia, se a linha do Douro reabrisse, era mais uma forma de chegar ao museu de forma privilegiada, ou não? Exato. Eu acredito mesmo que esta região, com a força e a dinâmica de todos os dirigentes e todos os envolvidos, obviamente que chegará a bom porto.
A boa estação, pelo menos. Exato. Acha que esta nossa região do Douro, que já falamos, bem, o museu está localizado na zona mais oriental daquilo que é a região do Douro, ou uma das zonas mais orientais. Tem ideia que a nossa região possa estar desligada do que se faz no museu e na fundação, ou não partilha de todo deste comentário? A nossa região, eu estou certa, nós temos muitos protocolos, por exemplo, com as unidades de alojamento localizadas no Pinhão, na Régua, em Mesão Frio, em Lamego, portanto, temos muito, para dar um exemplo, quem ficar alojado em algumas dessas unidades de alojamento depois tem uma redução na nossa entrada, ou então quem comprar o bilhete, no nosso museu depois pode ter uma redução de 15% em algumas unidades de alojamento no Douro. Portanto, e como dei nota, o Douro, nós entendemos sempre o Douro como uma estrada líquida. Não sei se de costas voltadas não estamos com certeza, não é? Isso é, pronto. Eu não estou a dizer que é o museu, é mais quem cá vive face à riqueza que tem ali. Pois não sei, nós não com Vila Real nós temos temos uma excelente relação com a TAD, aliás são parceiros, é o TAD que está a fazer o estudo de impacto ambiental, o estudo o PEPA, do Programa Especial do Vale do Coa, que também é um documento estratégico para a Fundação e para a organização do Parque Arqueológico. Temos portanto, o TAD está representada no nosso Conselho Consultivo, bem como o Vice-Presidente da Fundação Coaparque é docente aqui no TAD. Em relação ao TAD, estamos muito ligados. Depois, em relação à população geral, eu penso que temos muito boa relação com alguns equipamentos culturais, nomeadamente o teatro, portanto eu penso que há aqui uma boa relação, não é? Sim, não, eu estava-me a referir ao facto de, eventualmente, as pessoas que residem às vezes, é como aquela história, estamos no Porto, mas nunca subimos à Torre dos Clérigos, não é? Pois, eu acho que às vezes, quando estamos num determinado território, como sabemos que o bem está ali ao pé, dizemos, hoje não vou visitar, vou para a semana, e depois é para a semana seguinte, ou no mês seguinte. Portanto, poderá eventualmente acontecer isso, mas temos uma excelente relação com o território. Eu contra mim falo porque Vila Nova que eu conheço, o museu sim, ao parque nunca visitei nenhum dos núcleos, portanto nunca fui lá embaixo ver de facto aquilo. Deixa aqui o convite. Muito obrigado, vou de certeza, agora quando o tempo aquecer um bocadinho, vou de certeza aceitar. E levamos a Ana, que hoje não está aqui connosco. Há pouco, acho que já fomos falando um pouco sobre isto, disse em tempos, numa entrevista que li, que há aqui uma agenda científica de investigação, é mais ou menos aquilo que falamos há pouco também, não é? Portanto, é a continuidade de descobrir as peças que estão lá e essas novidades. Não quero mesmo revelar qual é a novidade que vamos ter em 2023? Eu confesso, porque todas estas as fases de investigação, a investigação tem várias fases, não é? E, portanto, é um processo. E, portanto, como o processo não está concluído, os processos não estão concluídos, naturalmente nós não divulgamos, claro. Mas é só por uma questão... Mas já agora como é que funciona? Portanto, imaginamos que é descoberto um novo sítio de interesse. Em que é que se baseia até o momento em que possa estar disponível para o público? Quais são mais ou menos as etapas? O que é que acontece? Portanto, nós descobrimos que há ali mais sondagem, uma... Há um período de sondagem, há um período de escavação, há um período de recolha de amostras, de envio de amostras para laboratórios nacionais e internacionais, depois a comparação estilística. Portanto, é um processo longo, efetivamente. E demorado ainda, pode demorar um bocadinho. Não, eu penso, hoje temos tendência, porque os caminhos já estão identificados, a encurtar estes espaços, não é? Mas naturalmente é um processo, não é? Claro. Na altura da sua apresentação foi dito que tem sido ao longo dos anos uma testemunha privilegiada da história e da cultura desta região e à qual tem dedicado grande parte da sua vida profissional. É mesmo isto que sente? É mesmo isso. A minha carreira profissional, o meu percurso profissional foi todo nesta região. E todo no Vale do Coa. Bem, a grande entre maioria... Entre o Vale do Coa e o Douro, sim, sem dúvida, não é? Há 25 anos atrás nós discutíamos a importância que a arte rupestre podia ter ou não para o desenvolvimento da região. A Fundação e o Museu responderam a esta pergunta. Eu acho que é claro. Os números falam. Efetivamente,
O 2020 e 2021, pela pandemia, afetaram naturalmente todo o processo de desenvolvimento no COA e no mundo em geral, mas em territórios mais frágeis, não é? Como nós sabemos que é o nosso, em que estamos a trabalhar, o impacto obviamente foi maior. Isto porquê? Porque estou certo que alguns empreendedores que estavam a iniciar os seus empreendimentos hesitaram, não é? Porque naturalmente o setor do turismo foi o setor altamente afetado e, portanto, suspenderam as suas iniciativas, não é? Hoje estamos no retomar, estamos com toda a força, estamos num acreditar e, portanto, nós já superamos os números de 2019, que é um bom indicador. Penso que não somos só nós, há mais instituições com essa tendência de crescimento, portanto, tudo indica que teremos um futuro. A pandemia, esta interrupção abrupta, não é? Esta disrupção fez-nos pensar e às vezes até nos caminhos. Eu, como disse, nós temos um plano estratégico que termina agora em 2022, este ano, em 2022. Provavelmente, se não tivesse acontecido uma pandemia, o plano estratégico de 2023, 2028 ou 2029 seria um outro documento. Hoje, não é? Com os ensinamentos da pandemia, com certeza que iremos ter definir outro plano estratégico, porque há valores que ganharam outra dimensão com a pandemia. E estes territórios como o nosso, não é? Com baixa densidade, com uma autenticidade do destino, ganharam força. Mas nós temos que os saber preservar, porque também nos cabe a nós pensar o que é que nós queremos deixar para o futuro. E o futuro é aquilo que é o resultado da nossa ação no presente, não é? Tempo agora para fazermos as nossas 10 perguntas em contra-relógio. Vou tentar que sejam o mais objetivas possível para conseguirmos manter aqui o prazo, o tempo que temos. Ora bem, então, para 1 minuto ou menos, qual foi o melhor momento como guia no Vale do Coa? Uma escola de Vila Verde. E como presidente? Talvez o último, os prémios que ganhamos no Art and Tour sexta-feira. O que é que ainda não conseguiu fazer na Fundação? Tudo. O IPB ou o Museu do Coa? Ambos. Qual é o seu sítio favorito no Vale do Coa? O Vale. O que é que sentiu ao ver as gravuras pela primeira vez? Espanto. Qual é o seu museu favorito? O Coa. Que surpresas é que ainda nos reserva o Vale do Coa? Muitas. O que é que a faz feliz? A trabalhar, acreditar que estamos a construir um projeto, trabalhar com o meu Conselho Diretivo, com o Conselho Diretivo, com os vários membros, com a minha equipa de trabalho e ter a noção que estamos a trabalhar em prol de um projeto maior. Qual é o seu local favorito do Douro? Não sei, junto ao Museu do Douro. Foi um pouco mais que 1 minuto e 10, mas valeu pelas respostas, muito obrigado, que foram todas com muito sentimento. Para antes de terminarmos, nós costumamos perguntar aos nossos convidados onde é que se vêm há 10 anos, mas antes dessa, onde é que veste, onde é que queria que este museu estivesse, este projeto da Fundação estivesse daqui a 10 anos? Olha, queria que estivesse na agenda internacional, a reforçar ainda a agenda internacional e claramente num turismo sustentável, cultural e científico. E muito dinâmico, trabalhar por estes isso. eixos. Sim, porque depois o cultural são as exposições, claro. O científico a investigação e o sustentável toda a valoração do ecossistema, da biodiversidade, todas essas questões na agenda a trabalharem e articuladas. E onde é que se vê daqui por 10 anos? O meu lugar, como disse, quando terminar a minha comissão de serviço, é no Instituto Politécnico de Bragança. Relativamente perto do Vale do Coa. É mais relativamente perto do Vale do Coa. Para matar saudades sempre que puder. Nós hoje estivemos à conversa com a Aida Carvalho. Ela é presidente do Conselho Diretivo da Fundação Coa Parque, um projeto, como a própria acabou de dizer, cultural, turístico, científico e muito, muito, muito dinâmico, que está a acontecer bem aqui ao nosso lado. Não há desculpa absolutamente nenhuma para ir conhecer. Agora está um bocadinho frio, mas quando o tempo começar a aquecer, de certeza absoluta,
Há muito para descobrir ainda no Val de Coa, há muito que nos vai ser dado a descobrir por toda a equipa que trabalha lá. Vamos ter novidades em 2023, vamos ter também um novo plano estratégico, portanto tudo coisas boas para ficarmos atentos ao que se vai passando em Vila Nova de Foscoa, no Museu de Coa, no parque, em todos os projetos que a Fundação está envolvida. Aida, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter estado connosco esta noite. Obrigada, foi um privilégio. Muito obrigado. O Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. A apresentação, Luís Almeida e Ana Gouveia, que hoje, por motivos de natureza pessoal, não pôde estar presente. Se quiser falar connosco, já sabe, paracadosmontes@associaçãovaldouro.pt. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast e também no Facebook e no YouTube. Nós, como habitualmente, regressamos para a semana.